Começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Antes de começar a falar, deixa eu lembrar você que você encontra esse universo todo aqui no Instagram, pode.cuidar, né? Com algumas frases pinçadas ali do programa, conteúdos que a gente vai gerando na medida que vai gravando os episódios. Então siga ali no Instagram, pode.cuidar. Novos episódios também vão ser sempre avisados por ali e você pode curtir os demais episódios aqui na sua plataforma favorita de podcasts ou também no YouTube, para encontrar outros assuntos e as entrevistas que a gente vem fazendo por aqui também, né? Já tivemos alguns participantes que abrilhantaram o debate, melhoraram a conversa e levaram a gente a lugares muito mais legais. É verdade. Né, do que a gente chega sozinho. E teremos próximos convidados teremos mais convidados. Você não perde por esperar, não sabe quem é que vai estar aqui futuramente. Eu não vou dizer. Vou esperar chegar o dia. O SEAT está com a gente, é o apoiador desse projeto, Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado, um lugar comprometido com o cuidado e com uma educação de altíssima qualidade, englobando a parte artística, a parte física, a parte pedagógica também, formando pessoas muito legais, porque é tocado por pessoas muito legais, né, Júlio? É verdade. É feito por pessoas muito legais, não tinha como o resultado ser diferente. Apesar da enchente, está lá o SEAT firme e forte, entregando tudo para a sociedade. É verdade. Júlio, deixa eu te dividir contigo uma coisa que me chamou atenção essa semana na internet. Era um cartaz em uma escola americana, que eram as regras era um cartaz, uma lona, assim, um pano, um negócio grande, colado no pátio da escola, no recreio, né? Que eram as regras do pega-pega. E ali dizia, dentre outras coisas, quando for pegar só encosta o dedo, não agarra. Inclui todo mundo, convida todo mundo para brincar. Se a pessoa não quiser brincar, respeite. Não debochar de quem não conseguir correr. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, caramba, cara, os caras botaram regra no pega-pega. Quer dizer, a gente conhece as regras do pega-pega, né? Mas pra mim ela é uma regra só. Tem um que pega e outros que correm. E aquilo me levou, Júlio, para um lugar de reflexão de que o adulto se mete demais na vida da criança, né? Poxa, cara... Cadê? Eu me lembro, assim, de quando criança, eu acho que já era um pouco assim, mas era bem menos assim. A gente tinha uma brincadeira mais livre de supervisão. Me parece que a gente fazia coisas que os nossos pais não ficavam nem sabendo. E aquilo promovia algumas coisas, alguns conflitos, alguns hematomas também, é claro que sim, mas me parece que hoje os pais estão se metendo tanto na vida das crianças, cara. E eu entendo que isso seja, talvez, recebido assim com nariz torcido por alguns pais que estão nos ouvindo, que são muito preocupados, né, com a segurança, com a saúde emocional também dos seus filhos, né? Mas será que a gente não está se metendo demais, cara? Será que a gente não está sendo muito protetor no mundo real e, em paralelo a isso... não estamos protegendo nada no mundo virtual, por exemplo, né? Porque o cara tá preocupado em botar regra pro filho brincar de que é pega-pega, mas na hora de conseguir almoçar num restaurante, ele não tá preocupado em entregar uma tela pro filho dele e vai saber para onde que ele vai parar ali no YouTube. Me peguei pensando nisso, cara. Pois é. Sabe, eu te ouvindo aqui, me ocorreu os seguintes assuntos. A regra... Uma vez eu participei de um debate, foi muitos anos atrás, que eu fui assistir um debate de 2 candidatos à presidência de alguma coisa, tá? E aí os dois estavam assim, se alfinetando, se provocando, e aí o cara perguntou pro outro assim, afinal de contas, para que serve a lei? Aí o outro diz assim, para serem permanentemente mudadas e transgredidas. E o que fez a pergunta disse, não, a lei serve para manter a ordem e organização social. Eu acho que eu concordo com os dois. Pois é, ficou um negócio interessante, né? E aí eu escutei aquilo e fiquei pensando, bom, e agora? Que sinuca de bico, né? Nós estamos aqui, somos os eleitores, nós vamos votar no cara que acredita
na mudança a partir da transgressão, e o cara que acredita que a mudança vem dentro de um sistema que está organizado dentro do organograma, né? Bom, então me ocorreu essa historinha porque vamos olhar pelo lado positivo. Tem uma escola que está tentando organizar, que não está deixando os alunos soltos. Apesar que brincadeira de pega-pega não tem nenhum problema. Né? Se tu bota regra, velho, ainda é brincadeira? Não, pois é, mas botou uma regrinha lá. O que pode acontecer de bom é que aquelas crianças podem ter a chance de se tornarem transgressores. A regra é boa porque pode ser que alguém a quebre. Pode ser que alguém a quebre, né? Eu estava escutando umas... Isso é maravilhoso. Porque faz parte da infância e da adolescência a tarefa de enfrentar o status quo, o establishment, para criar algo novo. Isso só pode existir se tiver algo. Algo é a regra. Né? E uma criança e adolescente que não consegue transpor esse enfrentamento da autoridade, enfrentamento da tradição, ela não cria. O Einstein não existiria se ele acreditasse na regra do Newton. Então, esse é um dilema humano. Né? Eu sei que tua pergunta tem uma outra situação, mas é isso mesmo. Mas vamos, por enquanto, pelo lado bom da coisa. O lado bom da coisa. Eu estava escutando esses dias uma história que um senhor me contando que a mãe dele nunca gostou de cozinhar. Sempre comeram em restaurante. E aí eu pensei, mas vocês têm tradição italiana da mama? Como assim a tua mãe não cozinhava? Não, ela não gostava. E o teu pai não deixava ela assim? Não, meu pai concordava com isso. Então tu vê que era uma mulher à frente do seu tempo. Ela transgrediu uma ordem italiana, que é toda mulher sabe cozinhar e dar comida para os seus filhos. Outra vez eu escutei uma outra história, que uma mulher se casou com um cara de tradição árabe, aí eles foram visitar a família e na hora do almoço as mulheres iam para um recinto e os homens para outro. E essa mulher disse assim, eu vou sentar do lado do meu marido e comer com ele do lado aqui. Os olhos ficaram desse tamanho naquele ambiente, ela enfrentou uma tradição, uma regra, e não se mexeu para aquilo, tu entende? Então, esse dilema... por isso que eu acho bom que tem a lei e a regra, porque aí a gente tem a chance... Cria um ambiente que promove a transgressão. A transgressão no sentido de criar algo novo. Entende? Então, a regra que a gente estabelece em casa, na nossa família, ela tem essa função, ela delimita e, ao mesmo tempo, cria nos nossos filhos uma vontade de fazer alguma coisa. Mas isso é uma sinuca de bico mesmo, porque o autor da regra não pretende isso. Não. O autor da regra não está pretendendo, olha só, vou fazer uma regra aqui que é para promover a rebeldia. Não é. Ele promove a regra para que a regra seja cumprida. Até porque se a criança perceber que a regra é um estratagema para que ela seja rebelde, aí a rebeldia é seguir a regra. Isso. Então, tu vê que a natureza do adulto é diferente da natureza da criança. Perfeito. A natureza do adulto é a organização e a manutenção do estabelecimento das coisas. E da criança é de vir e esculhambar. É a descoberta. Para criar uma coisa nova. Porque a gente chama de conflito de gerações, isso, né? Por exemplo, é um nome, né? Mas é da natureza do adulto e a criança precisa que um adulto seja um organizador. Mas a criança, a natureza dela, da saúde dela é olhar para aquilo, mas eu não quero isso, eu quero fazer diferente. E aí que começa, vamos dizer assim, os dilemas de convívio dentro de casa. Até onde a gente pode tolerar a transgressão para querer que a criança aprenda com aquilo, com a sua criatividade, e o quanto que aquilo pode ser uma coisa destrutiva. A gente às vezes não sabe avaliar isso. E também qual é o seu papel, né, enquanto cuidador nesse caso, porque isso pode, você sendo um adulto organizador, regulador, você também é uma base de segurança quando a criança for transgredir, claro, e sentir medo, sentir ansiedade e ela ter para onde voltar.
Que ali não tem alguém que está de mal comigo e eu estou sozinha. Exatamente. Claro. Alguém que vai recebê-la de novo e vai dizer, não, vem cá que aqui é organizado, aqui é seguro, aqui é continente. Teoricamente. Pois é, teoricamente. Um amigo meu dizia, adulto é usar sapatos grandes em pés pequenos. Mas me parece ser um ciclo bastante saudável esse. Isso é o ciclo da natureza, Arthur. De você sair do conforto para transgredir e poder voltar para ele quando for necessário. Ao passo que, eventualmente, você cria essa autorregulação e a figura do pai e da mãe, eles estão dentro de ti, tu é capaz de resolver isso de uma maneira... A autorregulação, eu vou dar um outro nome para isso, tá? A autorregulação é a capacidade de aprender com a experiência. Tá aí, ó. É o que minhas filhas estão aprendendo com 5 meses. Elas choram, porque aí a base da segurança vai até elas atendê-las, né? Isso. Mas eventualmente esse choro, ele vai se... Mas depois elas vão ter que aprender com elas transgressoras e dizer assim, eu não quero o teu colo, não gosto de ti. Te vira com isso, né, Arthur? Eu não quero tu, pai. E esse brincar com regras, ele vai um pouco de encontro a isso, né? Porque a brincadeira... Pô, tem um capítulo no livro sobre isso, cara. Tem. A brincadeira, ela tem um fator... Ela é um momento muito importante. O lúdico é uma coisa muito importante. A brincadeira sem supervisão, a brincadeira que permite que os conflitos sejam criados e resolvidos. As crianças se entendem. Pior, tem o filme do Roman Polanski, que eu recomendo, Deus da Carnificina. O diretor às vezes é discutível, mas ele como diretor, como obra cinematográfica, é espetacular. Então a cena os meninos brincando na escola, um quebra o dente do outro, e aí muda a cena e os dois casais, os pais dos dois filhos, estão num apartamento discutindo quem paga o quê, um contrato judicial de perdas e danos, sei lá o quê, e eles acabam começando a bater boca por 1h30. O filme inteiro é isso aí. O filme inteiro é 4 pessoas dentro de um apartamento discutindo. Primeiro é um casal contra o outro, depois os homens contra as mulheres, depois é uma mulher com o outro marido, vai rodeando. Acontece todas as configurações e o fim é fantástico. O fim eu não posso falar porque daí estraga. Tem que esperar o fim para a gente ver. Deus da Carnificina. Aí a gente vê como o ser humano desse filme, né? O objetivo dele é ter razão. E não é resolver as broncas. Não é beijar. Não é beijar, é querer ter razão. O filme mostra isso muito bem. Bom, então a tua pergunta inicial é sobre as regras no brincar. Eu vou olhar pelo lado bom, que as regras estão lá porque tem uma escola interessada, talvez tinha muita bagunça, as crianças estão se machucando, muito agitadas, bota uma normativa e baixa a bola, mas as crianças dão uma transgredida e está resolvido. Eu não vejo grande problema. Mas a tua segunda colocação é sobre o excesso de supervisão do adulto, né? Isso. É um assunto muito interessante, Arthur, porque quando eu me tornei pai, e a minha esposa mãe, no caso, não existia celular ainda. Interessante. Completamente diferente. Não, era telefone desses da CRT, o telefone que custava uma banana de dinheiro e ninguém tinha que alugar. E mesmo quando veio a internet ficava num móvel dentro de casa. Que só acessava depois da meia-noite, né? Porque tudo então não tinha celular. Aí com o tempo começou a aparecer o celular e aí a gente podia ligar a qualquer momento. Mas não podia ter celular todo mundo, porque era caro ainda. Então, para comprar um aparelho, não era assim. Então, eu tinha um, depois a minha mulher teve o outro. Então, nós dois tínhamos. E os nossos filhos iam para a escola com a empregada, de ônibus, ou a gente levava, a empregada buscava, para ter outras experiências de vida também. Era uma pessoa muito descolada que ia bem. Bom, aí, com o tempo... Aí a coisa do celular, as crianças também podiam ter. E aí a gente tem acesso a todo mundo o tempo todo. E isso é interessante porque eu acho que tem na nossa cabeça uma coisa que é a necessidade de querer controlar a vida.
vamos chamar de medo do predador. Isso tem. Nós temos uma coisa chamada medo do predador, e quanto mais recursos a gente tiver que possam favorecer que o controle do medo do predador existam, mais a gente vai querer os recursos. Nossa, cara, isso é genial. Com a ilusão de que a gente tem o controle. Perfeito. Então, eu me lembro, quando meus filhos saíam à noite, sábado, ou sexta, coisa assim, eu conseguia dormir. A minha mulher ficava acordada até a hora que eles chegassem. Aí, quando eles começaram a ter celular, eu me preocupava com os assaltantes de celular. Pensei, mas agora nós vamos dar um negócio para os ladrões roubar. Bom, tudo bem. Mas a questão é, na medida em que a gente tem recursos para o controle, se desenvolve na gente a sensação de que a gente tem controle. Aumenta, fica muito descompassado a sensação de controle contra a certeza de que a gente não tem tanto controle como a gente imagina, né? Então, a gente hoje tem controle maior sobre o curso das doenças. Nós temos exames mais preventivos, nós temos alguns estudos que mostram que é importante controlar o teu colesterol, a tua glicose, a tua hipertensão. Então, a gente vai tomando medidas de controle com a chance de que aumente e prolongue um pouco mais a tua vida com uma certa qualidade. Então, na medida que isso vai aumentando, a gente também come mais sal, come mais açúcar. Porque é engraçado, né? É engraçado olhar para esses medos, porque o pai ele tem medo que o filho seja assaltado, o pai tem medo que o filho sofra algum tipo de violência, tem medo que o filho seja sequestrado, mas não tem medo de fast food, não tem medo de um excesso de telas, né? Porque a gente não consegue ter noção de tudo, de todos os problemas. Quando eu era adolescente, acho que tu também, assim como não tinha celular, eu saía de casa e voltava às 7 da manhã. E tu avisava quando tu chegava num lugar que tinha como avisar. Não, na minha época não tinha como nem avisar. Não tinha nem orelhão onde eu morava, não tinha. Ia nos bailes e acabou, tu entende? Meu pai e minha mãe diz que rezavam para eu não ter alguém que dirigisse bêbado. Ou que não tivesse gente armada no baile, com canivete, sei lá o que, as coisas. Porque os caras começam a beber e acabou, né? Então, a minha mãe sempre dizia, eu sempre torci para que nada acontecesse com vocês, sempre. Aí, hoje em dia, em geral, é assim, a gente está com o celular, eu não mais, porque eu não preciso mais, mas as mães de adolescentes, o tempo todo mandando mensagem, aí, onde tu tá? O que tu está fazendo? E parará, ou os pais também, a gente fica com a sensação de que tendo contato, o risco é menor. O que não é verdade. Que não é verdade. Não é verdade. Inclusive, eles podem enganar a gente que deixa o celular com alguém, claro. Não sei o que e tal. É muito doido isso na nossa cabeça. Que a gente... E eu acho que assim, tem coisas... Eu me lembro que eu ia a pé para a escola nos anos 90. E eu acho que hoje isso é uma coisa que não existe mais. A não ser que o cara more do lado do colégio e deixa o filho de 8 anos ir a pé para a escola. E aumentou o risco mesmo, né? De mais carro, mais moto. Mais carro, mais moto, mas não é disso que os pais têm medo, né? Não, mas isso ajuda a aumentar a sensação de que a gente tem que aumentar o controle, tu entende? Então, como a gente tem os recursos tecnológicos, aumenta a sensação de que o risco é grande e que a gente tem recursos de resolver. Mas o meu ponto é que talvez o mundo hoje seja mais seguro do que era quando eu ia a pé para a escola com 8 anos. O número de crimes contra as crianças, olha, eu não tenho dado, mas eu imagino que hoje seja menor do que era 20 anos atrás. Há mais vigilância hoje? Há mais recursos urbanos para controle? Sim, em geral tem ambulância nas festas. E aí, por que a gente tem mais medo do que tinha, né? Porque por causa da sensação de que a gente tem controle com as coisas tecnológicas. Eu vi um gráfico esses dias do número essa restrição, esse pai superprotetor, ele surge junto com a TV a cabo, que começou a ter canal de notícia 24 horas por dia. E as pessoas começaram a achar que ia acontecer com seus filhos aquilo que eles viram na televisão. Antes disso, essas coisas já aconteciam. Não, e claro, e agora tu falou de uma coisa importante. Ó. Qualquer notícia reverbera muito. Então aconteceu alguma coisa, aquilo reverbera, aquilo vai que nem uma pólvora, e aquilo vai entrando na gente. Eu me lembro da pandemia,
a notícia 24 horas por dia, pessoas morrendo e não sei o quê. Eu pensei, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. É uma sensação interna de que o descontrole é total. Mas isso é por reverberação de notícia e vai que chega dentro da minha casa, na minha cama, no meu celular. Então eu tenho que achar um jeito de enganar o algoritmo, porque senão ele vai só mandar notícia. Não tem como, né? Não, Aí não que sei, tá. tem que ter. Nós temos que achar algum adolescente que transgrida a regra do algoritmo. Deve ter verdade. alguém, algum Isso adolescente vai inventar uma regra para enganar o algoritmo. Isso é um ótimo jeito de amarrar o que a gente está falando aqui. Claro, porque as empresas, cara, que vendem, elas estão amando o algoritmo porque elas vão contaminando a gente sempre do mesmo jeito com as mesmas coisas. Nós temos que achar um adolescente, um Einstein, que engane o algoritmo. E deve ter. Que perceba que, na verdade, essa suposta liberdade é uma regra. É óbvio. Que esse acesso ao que a gente pensa ser tudo e, portanto, democrático não é. Não é. Se alguém um dia acessar o podcast nosso aqui, vai estar recebendo o tempo todo lá no Google dele lá, mas vai que ele não gostou de nós, Arthur, e continua enchendo o saco dele. Não, aí não. Acho que não tem como não gostar de ti, né? Não, de ti também. Porra, cara, que conversa boa. Cuidar não é educar, é isso. A gente debate, a gente encontra esses assuntos e a gente tenta dar luz a coisas que acontecem na casa de todo mundo. Eu, cara, tenho muito medo de me tornar um pai superprotetor. Bom, tu vai ter que descobrir que tu não tem tanto poder assim. É angustiante isso, Arthur. Que bom que tu falou isso. É angustiante a gente descobrir que a gente não tem tanto poder como gostaria de ter, mas a tecnologia me dá a sensação de que dá. E aí eu me sinto frágil por não estar usando todos os recursos, eu me sinto devedor de não estar tendo todas as artimanhas para controlar, inclusive o sentimento de culpa. Imagino que as pessoas não têm, que não estão controlando totalmente seus filhos. E vai que acontece alguma coisa, é porque eu não usei tal aplicativo, é porque eu não fiz isso. Não, não é por causa disso. Mas a sensação de que não estar exercendo controle é um crime. Mas isso é ilusório, Arthur, não é verdade? Porque eu estou dando comida para meus filhos, estou dando educação, estou dando ensinamentos, mas tem coisas que eu não tenho que fazer. Tem que ser estoico. Não, eu tenho que baixar a bola. Só. Controla aquilo que dá para controlar, o que não dá. Sim, mas eu tenho que saber que eu não tenho o poder de tudo. Sim. É muito difícil isso, Arthur, porque a tecnologia me permite acreditar que dá para fazer muita coisa. Não dá. Eu não sei se eu vou sair daqui agora mais preocupado ou mais leve. Bom, deixa o celular de lado e eu tomo um chopinho. Vamos beijar, não vamos ter razão. É, isso aí. Essa aí, pra mim, é matadora. Não dá pra beijar e ter razão mesmo. Ou tu beija ou tu tem razão. Não tem como, né? Não tem como. A gente volta na semana que vem com Cuidar Não é Educar. Tchau, Júlio. Obrigado. Um abraço.